Beleza, meus queridos alunos do curso Técnico em Mecânica? Sou o professor Elson e nós estaremos juntos em dois encontros, um neste final de semana e no próximo. Eu estarei ministrando para vocês a matéria de manutenção industrial. Então, essa primeira parte ela é bem conceitual, viu, pessoal? Depois nós vamos passar para a parte técnica e a coisa fica mais emocionante. Mas esse primeiro momento aqui ele é bem conceitual. Então, pergunto para vocês, o que a manutenção dentro da indústria tem a ver com a qualidade total? Olha, embora a manutenção industrial ela não apareça muito clara assim, dos produtos finais, ela tem um peso muito forte, pois ela traz pontos positivos, né, que faz com que as indústrias conseguem produzir alcançando os objetivos de qualidade total. Pontos esses positivos que são disponibilidade de máquina preparada para o trabalho, aumento de competitividade, aumento de lucratividade, satisfação dos clientes, ou seja, eu tenho um cliente satisfeito, eu consigo fidelizar esse cliente, e o alcance de produtos com defeito zero. Então, hoje em dia, por exemplo, na linha da Bosch, na linha de injeção de plásticos da Bosch, é inadmissível eles entregarem uma peça com defeito, né, uma defeita de rebarba ou coisa parecida. A Bosch ela trabalha com um plano de manutenção, um programa de manutenção que desenvolve uma alta engenharia. Então, todos esses pontos positivos aqui faz com que as indústrias trabalhem, né, entregando produtos, né, dentro de uma visão de qualidade total. Em contrapartida, se eu não tiver um programa de manutenção adequado, os prejuízos são inevitáveis. Tais prejuízos, diminuição ou até mesmo a interrupção da produção, atraso nas entregas, perdas financeiras, aumento dos custos, insatisfação dos clientes, ou seja, eu vou perder a fidelização do meu cliente se uma vez ele estiver insatisfeito, e com isso eu realizo que eu obtenho perda de mercado também. Então, só voltando aqui na diminuição ou até mesmo interrupção da produção, eu tenho aqui o exemplo da falha na cavidade de um molde de injeção. Vamos entender isso melhor. Olha, aqui eu tenho um molde de injeção que é uma forma. Como é que essa ferramenta é usada para produzir tampas em embalagens de cosmético? Olha, ela tem uma parte fêmea e macho, né? Onde é colocada numa máquina que injeta o plástico dentro dessas cavidades aqui, né? Através desses caminhos aqui, ó, e vai formando as tampinhas. E o ciclo de abertura e fechamento, né? Ele fecha o molde, injeta a tampa, abre e joga o produto para fora. Esse ciclo é um tempo muito curto, de 10 segundos. Imagine aí, ó, você produzindo, num ciclo aí de 10 segundos, produzindo 16 tampas, e por um motivo ou outro, né, vamos dizer assim, um motivo de falta de capacidade ou inexperiência dos operadores, dos mantenedores, né, por um motivo ou outro, esses moldes começam a apresentar falhas em algumas cavidades. Suponhamos aqui, ó, eu injeto 16 cavidades, e ele apresentou falha em 4 cavidades. O que os operadores ou gestores vão fazer? Bom, no momento eles não vão poder parar a máquina, porque a produção está lá em alta, né, precisando entregar o produto. O que eles vão fazer? Obstruir aqui, ó, suponhamos que tenha 4 cavidades aqui, eu tenho que obstruir 4 cavidades para não formar a tampinha que está saindo com defeito e não parar a minha produção. Então, o que eu vou ter aqui por falta de um planejamento, ou de um controle, ou de um zelo, né, de uma aplicação de um sistema de qualidade? Eu vou ter perdas, diminuição na minha produtividade. Então, por este motivo, né, nós entendemos que se eu não tiver um planejamento, uma programação adequada, antes de começar toda essa produção,
né, e eu tiver falha, por exemplo, na cavidade do molde, eu posso diminuir muito essa produtividade. Uma vez que se esse ciclo, né, de produção dessa máquina é de 10 segundos, imagina aí se eu tenho 3 turnos injetando tampinha para cosmético e a cada abertura de 10 segundos eu tenho perda aí de 4 tampinhas, por exemplo. No final dos 3 turnos aí, né, no final de 24 horas, eu vou ter uma queda de produção, uma diminuição de produção violentíssima. Então tá aí, ó, a importância, né, de eu ter um programa de manutenção adequado. Certinho? Olha aí. O que a intensa concorrência do pós-guerra trouxe para o cenário industrial? Os prazos de entrega dos produtos passaram a ser relevantes para todas as empresas. Olha, então uma vez que o pós-guerra trouxe um aumento de concorrência, é óbvio que esses prazos de entrega de produtos começaram a ser importantes, pois a minha concorrência não era só mais a daquele vizinho ali da rua de trás, não. A concorrência começou a ser internacional, então as empresas começaram a perceber que elas tinham que trabalhar com mais eficiência, né? Pois os prazos de entregas começaram a ser relevantes. A exigência dos clientes aumentaram. Então, os pontos que esse cenário pós-guerra trouxe foi de ter que avançar com toda certeza na evolução da manutenção. E esse motivo aqui, ó, né, fez com que motivasse, né, a origem da manutenção preventiva, aquela manutenção que eu previno as coisas, que eu faço um planejamento, que eu faço um acompanhamento do meu maquinário, da minha produção, para que eu possa prevenir contra falhas de máquinas. Até então, antes da guerra, ali na primeira geração da manutenção, nós só aplicávamos a manutenção corretiva. Então, da corretiva eu tive uma evolução para a preventiva. Beleza? Então, alguns conceitos e objetivos de manutenção. Podemos entender manutenção como um conjunto de cuidados, técnicas indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações. Então, é um conceito bem básico de manutenção, porém é um conceito enxuto, básico, mas que fala tudo. O que a manutenção tem como objetivo? Trazer um bom funcionamento regular e permanente das máquinas e equipamentos, de ferramentas e instalações dentro das produções industriais. Esses cuidados envolvem o quê? Envolvem conservação, adequação, restauração, substituição e prevenção. Beleza? Olha aí. Então, alguns exemplos de todos essas situações. Ó. Quando mantemos uma engrenagem lubrificada, nós estamos o quê? Conservando. Se estivermos retificando um eixo de um conjunto motobomba, eu estou fazendo o quê? Eu estou restaurando aquela peça para novamente ela voltar e começar a produzir dentro de um maquinário motobomba. Se eu estiver trocando um plug de um cabo elétrico, que é uma situação bem simples, eu estou substituindo. Se eu estiver isolando a emenda de um cabo elétrico, eu estou prevenindo contra um curto-circuito. Então, todos esses são exemplos de situações, né, que estão dentro dos cuidados, né, que envolvem a manutenção. Olha aí. Tipos de manutenção. Vamos falar de 2 tipos de manutenção e vamos nos deter na manutenção planejada. Eu tenho, então, 2 tipos. A planejada e a não planejada. A não planejada, pessoal, ela não é mais, se admite mais ela nas plantas industriais. Então, isso aqui já é carta fora do baralho. Por menor que seja a empresa, ela tem que ter um controle mínimo, né, que seja adequado para aquela função de operação de produção, mas um controle mínimo de manutenção planejada. Então, vamos nos determos na manutenção planejada. A manutenção planejada pode classificar-se em 4 categorias.
preventiva, preditiva, TPM e terotecnologia. Olha, essa classificação pode mudar dependendo da vertente de estudo que você está usando no momento, dependendo do material. Mas, num geral, nós saímos da evolução da corretiva para preventiva, preditiva, TPM e terotecnologia. Então, nós nos detemos até aqui, até a TPM, que é usada nos dias de hoje, que saiu lá do Japão, né? Ela iniciou nos Estados Unidos e saiu do Japão, a manutenção produtiva total. Então, nós vamos encostar até aqui hoje aos nossos estudos. A terotecnologia nós só vamos comentar sobre ela, beleza? Então, um breve conceito aí sobre manutenção preventiva. Consiste num conjunto de procedimentos e ações antecipadas. Se é preventiva, são ações antecipadas, que visam manter a máquina em funcionamento, em boas condições de funcionamento. Já a manutenção preditiva é um tipo de ação também preventiva, né? Baseada no conceito das condições de cada um, né? Do conhecimento das condições de cada um dos componentes das máquinas. Então, qual é a diferença da preventiva para a preditiva? É que na preditiva, né, eu tenho que me basear nos conhecimentos, né, de condição de cada componente, ou seja, eu tenho que conhecer manuais de máquina, eu tenho que conhecer orientações de fabricante, né, é uma coisa que já é mais complexa um pouco, eu vou usar alguns equipamentos para fazer esse tipo de acompanhamento, então é uma manutenção mais complexa. Olha aí, dentro da manutenção preditiva, eu tenho o acompanhamento do desgaste em máquinas e equipamentos. Então, isso aqui, pessoal, faz parte da rotina dos técnicos, dos mantenedores, dos operadores de máquina, do pessoal envolvido com a gestão da manutenção. Então, isso aqui vocês terão que aprender aqui, ó, dentro do curso, sobre as análises de vibrações, monitoramento de mancais, sobre vazão, medição de temperatura, de corrente, tensão, que são grandezas que envolvem as produções, resistências, defeitos superficiais como trincas, corrosão, fissuras, desgastes de peça e análise de lubrificantes. Então, isso são alguns acompanhamentos, né, que a manutenção preditiva traz, né, dentro da sua concepção. Olha, falando um pouco sobre a TPM, que já é uma manutenção mais complexa ainda, já foi uma evolução da preditiva, né? Então a TPM, essa sigla aqui, ela foi meio que ajeitada aqui para o português, manutenção produtiva total, né? Que é realmente a tradução dela. Foi desenvolvida no Japão num modelo do conceito da minha máquina cuido eu, ou seja, a responsabilidade sai lá dos operadores, que são as pessoas que estão, né, no dia a dia, né, operando as máquinas. Então sai desse conceito aí de distribuição, né, de responsabilidades, a descentralização das responsabilidades, né. Nós podemos ver aqui um exemplo simples, né, por exemplo, um operador de uma pá carregadeira, né. Ele pode muito bem ter um treinamento, né, que é um investimento pequeno, porém ter um resultado muito grande, um treinamento onde ele pode, ele mesmo, conferir algumas coisas que são situações simples, né, de prevenção no maquinário dele, né, como, por exemplo, perceber se um pneu está vazio, né, e fazer a calibragem desse pneu. Essa ação faz com que o ganho, né, em tempo, se eu tivesse que ir lá requisitar um mecânico ou outra pessoa mais especializada para fazer isso, eu estaria gastando um tempo numa tarefa tão simples. Então, começou-se na TPM, na manutenção produtiva total, a descentralização das responsabilidades. Então, começou aqui a investir no pessoal desde
lá daquele que faz a operação do dia a dia do maquinário. Então essa é a visão da TPM, né? Da minha máquina ou do meu equipamento, cuido eu, certinho? Vamos comentar aqui sobre a terotecnologia. Terotecnologia é uma técnica inglesa que determina, né, a participação de um especialista em manutenção desde a concepção de um equipamento até suas instalações e as primeiras horas de produção, o start de máquina, né? Por exemplo, quando você compra uma máquina, um centro de usinagem, por exemplo, você está aplicando ali a terotecnologia, né? Pois o fabricante vai disponibilizar um especialista para vir fazer a instalação da máquina, fazer o alinhamento, fazer toda a parte de start da máquina, programar os parâmetros, liberar a máquina para rodar os primeiros ali serviços e até mesmo dar um treinamento, né, disponibilizar um treinamento ali para os operadores. Então essa é a concepção da terotecnologia. Manutenção não planejada. Classifica-se em duas categorias. Pessoal, a manutenção não planejada, nós temos a corretiva e a de ocasião. Isso aqui já está fora, já é carta fora do baralho, né? Só porque nós comentamos que existem duas classificações para manutenção, que é a planejada e a não planejada, nós temos que comentar, mas isso aqui é uma carta fora do baralho. Então vamos falar um pouco sobre o planejamento, programação e o controle, né? Nas plantas industriais dentro das produções. Quais são as importâncias, qual a importância de entender esse conceito de planejamento? Nas instalações industriais, as paradas para manutenção constituem uma preocupação constante para a programação da produção. Então, quando eu vou fazer a programação de uma produção, eu tenho que desenvolver um planejamento, tenho que habilitar uma execução de um plano de programação e controlar esse plano de programação. Para evitar o quê? Se as paradas não forem previstas, ocorrem vários problemas, né? Então, se eu tiver paradas de maquinário que é imprevisível, que não são previstas aqui no meu planejamento, eu vou ter muitos problemas, tais como atraso no cronograma de fabricação, indisponibilidade da máquina, que poderia estar rodando e produzindo e já não consegue mais, elevação de custo, perda de fidelização do cliente, né? Perda de confiabilidade, né? Perda, diminuição de produção e outros fatores que o planejamento e a programação e o controle vão, se bem feitos, vão evitar com que a produção passe por esses pontos negativos, beleza? Então, no Brasil, o planejamento e a programação da manutenção foram introduzidos durante ali a década de 60, onde estava ali começando a perder força a segunda geração de manutenção e começando a entrar na terceira geração de manutenção. Olha, então, vamos entender o que é o planejar, o programar e o controlar. Então, a função de planejar significa conhecer os trabalhos, os recursos que eu tenho para executá-los e tomar decisões. Então, para que eu planeje algum tipo de manutenção ou de produção, eu tenho que, primeiramente, ter informações para poder tomar as decisões e fazer a minha programação. O programar é executar o trabalho, né? A função de programar significa determinar o pessoal, o dia, a hora, como que vai acontecer esse trabalho. E depois disso, tudo dessa programação, dessa execução do trabalho estar rodando, eu tenho que fazer o quê? Controlar. Então, o controle é muito importante, porque é ele que traz os parâmetros, né, para eu poder ver se tudo está saindo como eu planejei, se tudo está saindo de acordo com o planejamento. Se eu fizer coletas de dados, né, interpretar esses dados e perceber que o planejamento está saindo fora daquilo que foi determinado, eu tenho que replanejar ou voltar toda essa parte de produção para os eixos do planejamento.
Então, ó, o controle é feito por meio de coletas e tabulação de dados, seguidos de interpretação, de forma que são estabelecidos que os padrões e normas de trabalho. Então, é através do controle dessa interpretação de dados é que eu vou determinar os padrões e as normas que eu vou trabalhar, certo? Então, ó, durante muito tempo, as indústrias funcionaram com um sistema de manutenção corretiva. Isso foi lá, né, no começo da geração da manutenção. Com isso ocorriam vários problemas, como desperdício, retrabalho, perda de tempo e esforços humanos e prejuízos financeiros. Beleza. O que esse problema fez para ajudar a coisa a melhorar? Quando eles perceberam que isso não funcionava mais, né, o negócio foi evoluindo. Então nós saímos da corretiva, evoluímos para preventiva, depois para preditiva, que foi algo mais especializado, até chegarmos na TPM, que é a manutenção produtiva total, que surgiu no Japão por volta de 1970. Na verdade, ela chegou no Japão bem antes de 70, né? Ela iniciou-se nos Estados Unidos e chegou no Japão bem antes de 70, mas consagrou-se na história lá na década de 70, já terminando a terceira geração, né, da manutenção ali, na história da manutenção. Então, no que a TPM baseava? Baseado no respeito individual e na total participação dos empregados. Então, a TPM começou a disseminar uma autonomia para todos os envolvidos, né? Começou a descentralizar os poderes e jogar autonomia em cada um dos envolvidos na produção industrial, que envolvidos na manutenção. Aspectos importantes da época que fizeram que a TPM surgisse: avanço na automação industrial, busca em termos de melhoria e qualidade, aumento da concorrência, né, empresarial, ou seja, eu já não concorria mais com meu vizinho, e sim eu concorria com outros países, com outras nações que tinham conhecimentos, emprego do sistema de just-in-time, principalmente nos quesitos de estoque de almoxerifados, né? Na década de 90 eu trabalhei numa empresa, pessoal, só lembrando aqui, ó, desse fato, trabalhei numa multinacional que o ramo dela não era usinagem, mas eu trabalhava na parte de manutenção e de usinagem. O que eles tinham de estoque dentro do almoxerifado para sustentar a parte de usinagem era algo milionário. Bucha de bronze, material de inox, material de UHMW, parte de tarugo de inox, bronze grafitado, bronze TM23, que são materiais caríssimos. Eram materiais assim que, quando eu estava quase saindo dessa empresa, eles começaram a aplicar o just-in-time. Então, quando o estoque ia acabando, eles já não colocavam mais aquele estoque monstruoso lá, parado lá 10, 15 anos, né, empatando o capital da empresa. Então, isso tudo começou em 70, porém no Brasil, né, eu pude vivenciar isso aqui, ó, o just in time sendo aplicado lá no finalzinho da década de 90, né, só para lembrar. Maior consciência de preservação ambiental e conservação de energia. Até hoje as empresas têm que se dispor a entregar um produto pensando muito na conservação ambiental e na conservação de energia. Dificuldade de recrutamento de mão de obra para trabalhos considerados insalubres, né, pesados ou perigosos, que agredisse a saúde do ser humano. Aumento da gestão participativa e surgimento do operário polivalente. Olha, isso aqui é um ponto importante, hein? O aumento da gestão participativa fez com que a TPM, né, embarcasse de forma bem forte a partir da década de 70. Então, ainda falando da TPM, olha os 5 pilares que fundamentavam a TPM: eficiência, autorreparo, planejamento, treinamento e ciclo de vida. Vamos entender aqui, ó,
Quais são os princípios dos 5 pilares? Atividades que aumentam a eficiência do equipamento, estabelecimento de um sistema de manutenção autônomo pelos operadores, né? Estabelecimento de um sistema planejado de manutenção, ou seja, tudo era planejado, tudo era programado. Estabelecimento de um sistema de treinamento, objetivando aumentar as habilidades e técnicas do pessoal. Até hoje isso é implementado dentro da TPM. Estabelecimento de um sistema de gerenciamento do equipamento para observar aí o ciclo de vida deste equipamento. Olha, outros objetivo global da TPM. O objetivo global da TPM é a melhoria da estrutura da empresa em termos de material e em termos de recursos humanos. Então, em termos de material, seriam as melhorias da estrutura do maquinário, dos equipamentos, ferramentas, matéria-primas, insumos e produtos. Recursos humanos, a melhoria, aprimoramento da capacidade das capacitações pessoais envolvendo conhecimento, habilidades e atitudes dos colaboradores, né? Olha aí, ó, outros objetivos, né, que norteavam a TPM, olha, a implementação do programa dos 8 S's, né? Então, os 8 S's foi uma ferramenta desenvolvida no Japão, né, que tem essas siglazinhas aqui, que eu não vou ficar lendo, porque nem sei falar em japonês também. Mas isso aqui, Seiri, Seiton, Seishou, isso aqui é uma sigla que é voltada aqui para a nossa língua, né? Organização, arrumação, limpeza, padronização, disciplina, treinamento, eliminação de perdas e realização de determinação nas reuniões. Então, veja bem, até aqui no 5S, pessoal, se você pode aplicar isso aqui, ó, dentro da sua casa, ó, que você vê que o negócio funciona. Se você pegar esse conceitozinho aqui, ó, dos 8S e for até o 5S aqui, ó, suponhamos que você tem lá uma edícula ou uma despensa lá onde você montou uma mini oficina. Pega todas essas parametrizações aqui, ó, até o 5S e aplica lá para você ver o tanto que vai melhorar o ambiente. Então, a implementação do programa do 8S dentro da TPM foi um dos objetivos. Outro objetivo da TPM foi eliminar as 6 perdas consideráveis dentro das produções das linhas industriais. Olha aí, perdas por quebra, perdas por demora na troca de ferramentas e regulagem. Então, tudo isso, né, foram objetivos que norteavam a TPM. Perdas por operação em vazio, a máquina ficar esperando, perda por redução da velocidade em relação ao padrão normal, perdas por defeito de produção e perdas por queda de rendimento. Então, pessoal, se eu voltar aqui para essa primeira perda por quebra, é a que mais a gente vê acontecendo até hoje nas indústrias, né? Em alguns casos onde a programação, né, ou o planejamento sai dos eixos que foram estabelecidos. Vamos dar uma noção disso aqui, ó. Olha, a ideia de quebra zero baseia-se no conceito de que a quebra é a falha visível. A falha visível é causada por uma coleção de falhas invisíveis. É como se fosse um iceberg. Então vamos imaginar esse desenho aqui, ó. Tá faltando um acento aqui, não é? Olha, o iceberg, quando eu vejo a falha visível, a quebra, né? Quando quebrou uma máquina, por trás dela ali, escondido ali, ó, por baixo daquilo ali camuflado, eu tenho um monte de falhas invisíveis. Logo, se as pessoas envolvidas na gestão tiverem consciência de que devem evitar essas falhas invisíveis, a quebra deixa de ocorrer. Então, vou trazer aqui um exemplo. Vocês lembram do acidente lá do Mutirama? Que houve um brinquedo lá que quebrou o eixo. Provavelmente ele ou sofreu vibrações, ou sobrecarga, ou quebrou por fadiga. Eu não sei o que ocorreu, né? Eu sei que por detrás
daquela quebra, né, que foi visível lá depois que aconteceu. Lógico, só depois que acontece é que nós vamos ver que a quebra é visível, né? Antes eu tenho trincas, eu tenho sobrecarga, eu tenho vibrações, eu tenho fadiga, né, dentro de um sistema onde só vou adivinhar, só vou perceber que quebrou quando ocorreu o inesperado. E o caso lá do Mutirama foi uma coisa bem triste, né? Aquela situação, porque teve vítimas, né? Então, as falhas invisíveis, normalmente, elas deixam de ser detectadas por motivos físicos e psicológicos. Motivos físicos. As falhas não são visíveis por estarem em locais de difícil acesso ou encobertos por detritos, sujeiras. Imagine só, lá no Mutirama, ocorreu isso aqui? Ocorreu, né? Lógico que também não tinha um plano de manutenção, não tinha um engenheiro assinando aquilo lá, né? Com certeza não. Porque se tivesse, né, ele teria que estar inspecionando isso mais de perto. Então essa falha lá ocorreu porque era impossível ver que aquele eixo estava quebrando, né? Ele estava num lugar que não tinha acesso. O negócio só estourou quando o eixo quebrou, é que nós fomos perceber, opa, não teve jeito, né? Tinha alguma coisa errada acontecendo. Por motivos psicológicos, as falhas deixam de ser detectadas devido à falta de interesse ou capacitação dos operadores e mantenedores. Na maioria das vezes, é falta de capacitação mesmo, né? Nem falta de interesse, viu, pessoal? E aí, ó, nós vamos falar agora sobre os efeitos, né, que a TPM trouxe de melhorias, né, nos recursos humanos, ou seja, nas pessoas envolvidas no processo. Nós vamos nos deter só até aqui, pessoal. Então, quais foram os benefícios em relação às pessoas envolvidas, né, dentro da manutenção produtiva total, né, que ocorreu, né, esses benefícios com a implementação desse tipo de manutenção? Olha aí, são várias melhorias no recurso humano. Aumento da atenção no trabalho, aumento da satisfação pelo trabalho em si, ou seja, o enriquecimento, né, a oportunidade de crescer ali dentro da empresa, dentro do serviço desenvolvido, dentro da manutenção, melhoria do espírito de equipe, melhoria nas habilidades de comunicação entre as pessoas, aquisição de novas habilidades, né? Ou seja, deu oportunidade para os mantenedores, para os colaboradores, os operadores, os mecânicos, os técnicos de adquirir novas habilidades, né? Crescimento através da participação, né, de todos, maior senso na posse das máquinas, ou seja, a descentralização, né, do poder, ou seja, a responsabilidade